Maravilhoso seja mais este dia na sua vida. Maravilhosa é a palavra de Jesus. A palavra que quer nos mostrar aquilo que a verdade nos ensina. Mas não a verdade que nós queremos saber. Não a verdade que os nossos olhos veem ou que nosso entendimento entende. Mas a verdade que a palavra de Deus quer pronunciar, quer anunciar e quer falar aos nossos corações, para que, conhecendo a verdade verdadeiramente nos liberte. A palavra de Deus está em Marcos, capítulo 16, versos 16 ao 18, que diz assim: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Veja como a palavra de Deus é grandiosa em nossas vidas. Como a palavra de Deus é perfeita a nós. O Senhor quer nos mostrar como as grandezas dele são muito mais do que pensamos ou imaginamos. Mas hoje eu quero falar o quê? Sobre o quê? Sobre o crer em Jesus. Sobre o crer na sua palavra. Sobre o crer o que eu acabei de ler para nós. O quê? Que em nome de Jesus nós expulsaremos demônios, falaremos novas línguas, pegaremos as serpentes, beberemos coisas mortíferas e não fará mal algum a nós. Nós colocaremos a nossa mão sobre os doentes e os curaremos em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos crer. E o crer de Jesus aqui diz claramente que nós precisamos crer e sermos batizados para sermos salvos. Então, nós precisamos primeiramente crer que Deus é o Todo-Poderoso, o Criador de tudo que existe, enviou o seu Filho Jesus na terra para morrer por mim e por você, por cada um de nós, para eliminar qualquer tipo de sacrifício que antes havia, porque Ele é o único e suficiente sacrifício por todos nós. Então nós não precisamos mais de sacrifícios, apenas obedecer a Tua palavra, crer nessa verdade, ser batizado, que descer as águas, para que o Espírito Santo possa habitar dentro de nós, e assim podemos viver o extraordinário que Deus tem para nós. Mas quando nós falamos em crer em Jesus, não é simplesmente acreditar que existe um Deus e que existe um Jesus. Porque se fosse assim, todas as pessoas que nós paramos, é claro, tirando, exceto os ateus que não acreditam em nada, mas a maioria, que são 99%, que são pessoas que acreditam em Deus, se você perguntar, você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? A pessoa fala o quê? Sim, eu acredito. Sim, eu acredito em Deus. Sim, eu acredito em Jesus. Eu creio em Jesus. Mas quando a palavra de Deus diz para nós assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer será salvo e for batizado. Ou seja, não é simplesmente eu acredito que existe um Deus. Não é simplesmente eu acredito que Ele enviou o seu Filho por mim. Não, não é somente isso. Isso é muito monótono, muito pouco pela grandeza de Deus em nossas vidas. É muito pouco simplesmente falar assim, eu acredito. Sendo que um Deus, o único Deus, se fez homem nesta terra para morrer por mim e por você. Não pode ser pouca coisa, não podemos fazer pouco caso desse crer. Quando a palavra de Deus diz, eu creio em Jesus, eu creio na sua palavra, Ele quer dizer assim para nós, filho, obedeça a minha palavra.
Renuncie aos seus desejos, às suas vontades e cumpra a minha palavra. Esse é o crer que o Senhor quer nos mostrar aqui. Porque se fosse somente eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, 1/3 do Brasil, vamos falar do Brasil apenas, 1/3 do Brasil são evangélicos, se dizem evangélicos. Ou seja, o que é evangélicos? Que seguem o evangelho de Jesus, que se dizem seguir o evangelho de Jesus. Então, se 1/3 dizem seguir o evangelho de Jesus, que equivale a quase mais, aproximadamente uns 70 milhões de pessoas no Brasil, imagina como este Brasil seria maravilhoso, seria perfeito, seria grande. Seria um lugar perfeito para viver se fosse realmente verdadeiros cristãos, verdadeiros seguidores de Cristo, verdadeiros seguidores do Evangelho de Jesus. Mas não, o acreditar deles é simplesmente da boca para fora, porque ninguém quer renunciar. Ninguém quer deixar de assistir uma novela para orar. Ninguém quer deixar de assistir um filme, uma série, um seriado, deixar um videogame para orar, agradecer aquele que nos criou, aquele que diz para nós que se você crer, você irá curar enfermos, você irá libertar pessoas doentes, você irá libertar demônios da vida de pessoas. Você irá beber coisas mortíferas e mal nenhum te causará dano. Então, se nós dizemos que cremos, nós precisamos renunciar à palavra, renunciar aos desejos, renunciar às nossas vontades e confiar na palavra. Mas nós renunciamos à palavra e obedecemos aos nossos desejos? Isso não é o crer que Jesus nos ensina. Isso não é o acreditar. Dessa forma nós nunca expulsaremos demônios nenhum, nunca alcançaremos nenhum milagre, nenhuma cura, nenhuma libertação dessa forma. Nós precisamos acreditar e renunciar ao nosso corpo, às nossas vontades, aos nossos desejos, às nossas ânsias. Porque se eu não renuncio, eu não consigo alcançar as grandezas que Deus tem na minha vida. Porque isso é muito claro para nós, aonde? Em Mateus capítulo 16, versos 24, 25 e 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida por amor a mim, irá achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Veja claramente que a nossa alma, a nossa eternidade não tem preço. E nós vivemos apenas por este mundo. Nós não queremos renunciar aos nossos desejos, renunciar a nós mesmos, renunciar ao nosso orgulho, à nossa soberba, ao nosso egoísmo, às nossas riquezas, aos nossos pensamentos, à nossa impaciência, à nossa ansiedade. Nós não queremos renunciar aos nossos olhos maus. Não, nós não queremos. Então isso não é crer. Então nós não cremos, então nós não podemos dizer eu creio em Jesus. Não, você não crê em Jesus. Você pode acreditar que existe um Deus, ponto. Mas se você é um evangélico, se você é realmente uma pessoa que acredita em Deus, uma pessoa que acredita no Evangelho, que evangélico não é somente aqueles que estão numa igreja cristã, numa igreja evangélica, não. O evangélico é aquele que acredita no Evangelho de Jesus. E se você acredita no Evangelho de Jesus, então você tem que renunciar a si mesmo, renunciar aos seus desejos, renunciar à sua bebida, renunciar à sua droga, renunciar à sua pornografia, renunciar à sua masturbação, renunciar aos seus desejos sexuais, renunciar ao roubo, renunciar às coisas do mundo, renunciar às orgias, renunciar
Renunciar é o que o Senhor diz para nós. Renuncie se você crê e se você quer viver o extraordinário com Deus, porque Ele tem para te dar coisas grandes na sua vida. Ele tem coisas extraordinárias que você nunca imaginou para você. Mas para isso, precisa renunciar. Você precisa renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Você precisa renunciar. Sabe por que você precisa renunciar? Sabe, se você falar simplesmente eu creio que existe um Deus, eu vou te falar, quem crê que também existe um Deus e que existe um Jesus? Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz assim para nós: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, porque até os demônios creem, e a eles estremecem diante desse Deus. Veja o que a palavra de Deus diz para nós: até os demônios creem que existe um único Deus. Eles sabem, todos os demônios, toda essa parte de candomblé, que tem vários deuses, eles reconhecem que existe um único Senhor. Eles não aceitam que existe um Jesus, que foi enviado pelo Deus, o seu Filho. Mas é esse que salvou eu e a você, que foi pregado na cruz para nos salvar, para nos libertar, para nos dar a bênção e a eternidade ao lado dele, se nós renunciarmos a nós mesmos, renunciarmos aos nossos desejos. Então não existe salvação sem renúncia. Não existe uma vida plena, completa, próspera, feliz com Deus se você não quer renunciar. Sinto muito, mas essa é a verdade. Você precisa renunciar, você precisa. O crer é renunciar. Renuncie a si mesmo. Volte para Jesus. Aceite a palavra de Deus na sua vida e você verá as portas grandiosas que Deus tem para você. Veja que até os diabos, o inimigo, os demônios estremecem diante desse Deus. E nós não. Nós que somos menores que os demônios, porque nós somos menores, porque os demônios eram anjos. Anjos de luz que se transformaram em anjos de trevas. Eles têm poderes mais que nós, eles são eternos, nós não. Nós somos fracos, sem poder, sem eternidade, uma vida perpétua apenas, com limite de anos. E nem nós estremecemos diante do Deus. Nós devíamos estar prostrados a todo momento perante esse Senhor, perante esse único e verdadeiro Deus de nossas vidas. Se nós pudéssemos ver a grandeza, se nós pudéssemos imaginar a grandeza do Senhor em nossas vidas, o quanto Ele é poderoso para transformar a sua vida, para transformar todo o seu cenário, para transformar toda a sua vida, você renunciaria agora mesmo ao Senhor. E não é tarde para isso. Não é tarde para isso. Ah, mas o que eu vou ganhar se eu renunciar? Se eu deixar tudo e viver a vida com Jesus? Mateus 19, versículo 29. Todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor ao meu nome, Jesus, receberá 100 vezes tanto a mais nesta terra e na próxima vida, na vida eterna. A nossa recompensa é muito maior quando nós renunciamos a nós nesta terra e vivemos na presença de Deus. 100 vezes mais teremos nesta terra. Você pode suar o quanto for, trabalhar o quanto quiser, que você, renunciando aos seus desejos, às suas vontades, à sua carne e vivendo no Espírito, você irá ter 100 vezes mais
e além de garantir o seu nome no livro da vida, na vida eterna ao lado de Deus. Renuncie, renuncie, renuncie e creia no Evangelho de Jesus. Creia na palavra do Senhor, porque ela é o melhor em nossas vidas. Ore agora comigo e peça que o Senhor te ajude, porque Ele já está te ajudando. Você só precisa se esforçar e renunciar aos seus desejos. Senhor Deus Pai, poderoso e misericordioso, Senhor, me ajude, ó Pai, me fortaleça, Senhor, que eu possa, Senhor, renunciar aos meus desejos, renunciar à minha vontade e crer na sua palavra, crer no seu evangelho, ser um verdadeiro, Senhor, evangélico, ser um verdadeiro cristão que segue os ensinamentos de Cristo, um verdadeiro evangélico que segue o seu evangelho, Pai. Que não seja simplesmente da boca para fora, Senhor, porque até o demônio, Senhor, acredita que existe um Deus. E até mesmo os demônios, Senhor, estremecem diante da tua grandeza, Pai. E nós não. Nós, pequeninos como somos, Senhor, somos tão teimosos, Senhor. Somos tão cegos, mesmo vendo não conseguimos ver, mesmo falando não conseguimos falar da tua grandeza, mesmo ouvindo, Senhor, com ouvidos não conseguimos ouvir as suas grandezas, ó Pai. Nos ajude a renunciar, ó Pai, a viver o extraordinário, Senhor, as grandezas que o Senhor preparou em nossas vidas, Senhor. Nos ajude a renunciar, ó Pai, grandiosamente, Senhor. Nos ajude a vencer, Senhor, a nossa carne, vencer os nossos desejos, vencer a nossa vontade, vencer, Senhor, porque nós precisamos o quê, ó Pai? Apenas o quê? Apenas se desviar do mal. Quando nós desviamos do mal, se afastamos do mal, o mal irá fugir de nós. Assim diz a sua palavra, Senhor. Que nós possamos renunciar verdadeiramente a todos os nossos desejos e viver as coisas extraordinárias, porque o Senhor é grande demais, Senhor, para que nós possamos viver pouco. O Senhor é extraordinariosamente grandioso, Senhor, para que a nossa vida seja pequena. O Senhor tem coisas grandes, tem vitórias grandiosas, milagres, curas, libertações grandiosas em nossa vida. Mas nós precisamos renunciar e viver na sua palavra, Senhor. É que eu te peço, Senhor, a força, a proteção, o direcionamento do Teu Espírito Santo, Senhor, todos os dias em minha vida, para que o Deus Pai, que é puro amor, e o Deus Filho, que morreu por mim, possa estar sempre diante dos meus olhos e perante a minha face, para que eu siga o seu exemplo. É que eu te peço, ó Pai, declaro e determino em nome de Jesus. Amém.